Como você pode saber se a constelação familiar é para você? Se alguém indicou, se você não sabe, ou se você fez uma vez e não entendeu muito bem, eu quero aqui esclarecer para você o que é a constelação familiar. A constelação em si é uma sessão, ou seja, é uma abordagem terapêutica breve, onde você traz uma dificuldade que você vive, seja na área financeira, de relacionamento amoroso, de relacionamentos no geral, com algum familiar ou na área profissional, e nós identificamos, nós olhamos para o efeito primário dessa questão, ou seja, nós recebemos no nosso DNA, nós temos uma memória emocional de tudo que foi vivido antes de nós e temos também no nosso registro inconsciente as nossas próprias experiências desde a nossa infância, né? E todo esse conteúdo interno, que conforme a neurociência comanda 95% da nossa vida, impacta muitas vezes na nossa prosperidade no geral, né? Não só financeira, mas na prosperidade de vida. Nós somos só 5% conscientes dos nossos atos, sabe? Aquelas coisas que você diz assim, eu nunca mais vou fazer, e quando você vê já está fazendo. São as questões e os emaranhados que estão no nosso inconsciente. Nós chamamos de alma também, que estão na nossa alma, mas é a mesma coisa do inconsciente. Então, para você entender se é para você, primeiro, você precisa estar aberto, aberta, coração aberto. Não dá para você fazer constelação familiar se alguém te forçou a fazer. Se você ainda não está preparado para olhar para suas dores e realmente fazer um movimento depois com a filosofia sistêmica. Ou seja, a filosofia sistêmica é algo que vem antes e depois de uma sessão de constelação familiar. A filosofia é um modo de viver, é um jeito de você se comportar, no qual isso traz muitos resultados, mesmo você não fazendo uma constelação. Por quê? Porque você entende como a vida funciona, as leis ocultas da vida que a gente não sabe foram descritas através do Bert Hellinger, que é o que modelou a constelação familiar dessa forma. Então você aprende a viver de uma forma diferente, vivendo, se comportando, ajustando as suas posturas internas. É possível também ter mais leveza na vida. Então, muitas pessoas elas acham interessantes, mas ainda não se acham no momento de olhar para as questões profundas, para os traumas, tanto seus com os seus pais e familiares, quanto aos traumas familiares que são dos seus ancestrais, que impactam a vida dessa pessoa, que às vezes ela se vê repetindo o padrão. Os vícios é muito comum nós observarmos passarem de geração em geração, não é mesmo? Ou questões financeiras de não prosperidade de geração em geração. Então, às vezes a pessoa ainda não está disposta a fazer o movimento dela. Então, se você ganhou constelação familiar, é delicado, porque pode não estar no seu momento ainda, ou se você está vindo porque alguém te força, eu sugiro para você refletir se realmente você quer e precisa, ok? Neste momento. Mas se não, se você chegou aqui com a plena vontade, aquela ânsia de fazer mudanças na sua vida, aí sim a constelação familiar é para você. Não faça constelação familiar por curiosidade também, ou querendo que o campo te mostre, sem ter realmente uma dor. Eu costumo usar a analogia de que você só faz uma cirurgia quando você tem algum problema em algum órgão do seu corpo, não é mesmo? Constelação familiar é da mesma forma, é uma cirurgia na alma, no inconsciente, mas quando nós temos algum sintoma que se repete, nós não sabemos como lidar, quando a gente já enfrentou, enfrentou várias dificuldades, já buscou várias técnicas e não consegue resolver aquilo, entende? É nesse caso que nós buscamos uma constelação familiar. Então, se você está disposta a fazer esse movimento profundo da alma, é o seu lugar aqui, fazer uma sessão de constelação. Ok? Então eu vou te explicar quais são essas leis da vida que eu comentei antes e que impactam de forma oculta e inconsciente, mas assim como a lei da gravidade a gente não sente ela puxando, mas a gente sabe que é ela que nos segura no chão, essas leis elas têm a mesma ação no nosso inconsciente. Então, por exemplo, são três leis que Bert Hellinger observou: a ordem, pertencimento e equilíbrio. Então a ordem o que é? Quando nós nascemos no nosso sistema familiar, nós ocupamos um lugar, ali é o nosso lugar, então a gente está em ordem quando nos nossos comportamentos e posturas nós fazemos o nosso papel de filhos e no lugar de irmãos, de qual irmão eu sou? A irmã mais nova, então eu fico nesse lugar executando esse papel. Quando acontece o problema, que é geralmente quando vem os sintomas, quando nós invertemos essas ordens, como irmã mais nova eu vou fazer de papel de irmã mais velha, ou vou ir lá pro papel de mãe dos meus pais, e faço um papel que não é meu. Então eu fico indisponível para minha própria vida,
Porque devido à história familiar, eu estou emaranhada e buscando ou me comportando de um jeito contra a minha vida, né? E a outra lei é a do pertencimento. Então, cada pessoa que nasce no sistema, ela tem o direito de pertencer a ele. Não importa se nós gostamos ou não gostamos dela, ela tem o mesmo direito que nós. E é o que nossa alma mais busca, não é mesmo? De pertencer a grupos. Eu quero pertencer ao grupo quando eu vou na escola, no meu trabalho, eu quero pertencer, eu quero me sentir pertencente àquela empresa. E a nossa primeira sensação de pertencimento foi na nossa família, foi no nosso clã familiar. O problema é quando que nós trazemos esses efeitos secundários para a nossa vida, quando nós excluímos pessoas do nosso sistema pelo nosso julgamento, de não concordância, de achar que aquela pessoa não é boa, ou não conseguimos, pelo menos, afastar-nos e deixar ela pertencer, compreende? Então aí que vem os problemas, e às vezes nós estamos aqui sofrendo os impactos de exclusões anteriores, de outras pessoas que não puderam pertencer. E aí nós incluímos também nessa exclusão os filhos não nascidos que não são contados, ou os natimortos que não são contados como filhos ou como nossos irmãos. Isso é exclusão quando nós não contamos. Quando nós ocupamos também o lugar de outra pessoa, nós também excluímos ela, entende? Então aí que vem os efeitos para travar a nossa vida, que às vezes a gente percebe, né, que alguma coisa está travada. Então essa lei está sendo infringida. E é aí que toda essa filosofia auxilia, e uma sessão de constelação familiar ajuda a entender, a ver aonde é que você está errando, aonde que está emaranhado. E a outra lei é a lei de equilíbrio, mas ela tem a ação inconsciente em pessoas que chegam ao mesmo tempo. Amigos, parceiros de trabalho que têm a mesma hierarquia, no relacionamento amoroso. O que quer dizer isso? Que toda relação ela só se mantém através da troca, do dar e receber, de uma boa troca por mais, né? A gente vai crescendo o nosso amor trocando. Quando tem um que dá demais e outro que não consegue dar a mesma quantia, a relação ela vai se esfacelando, né? Ela vai acabando, ou seja, através de brigas, de reivindicações, de traições e o mesmo afastamento assim, natural que perdeu o encanto, porque o amor não foi alimentado pela troca, pela boa troca. Compreende? Então, essas três leis, elas são observadas, e quando nós aprendemos a viver de acordo com elas, colocar isso em prática, ajustar o nosso comportamento, ou para ficar atento aos nossos comportamentos e não fazer aquilo que a gente costumava fazer, isso tem um grande efeito na nossa alma. Tem um grande efeito no nosso inconsciente e no inconsciente familiar, e uma ação secundária que é a de destravar a vida. Então, a constelação familiar, eu costumo dizer que é a sessão, e a filosofia sistêmica é a educação, é como a gente se coloca no mundo. A sessão de constelação familiar, o que eu faço, ela é individual, então vem somente você. A gente faz através de vídeo, né? Uma chamada bem simples no WhatsApp, porque eu atendo pessoas de todas as idades, algumas pessoas têm dificuldade com a tecnologia. Fazemos essa chamada de vídeo. Eu tenho bonecos que representam seus familiares, então a gente utiliza da fenomenologia, que é algo que também não se explica, mas se observa, e para entender o que acontece no campo morfogenético da sua família, né? Nessa informação que está armazenada no campo inconsciente da sua família e também no seu, desde a sua infância, para compreender qual que é o ponto aí principal que você precisa elaborar. Sempre precisa ter uma dor, um ponto para nós olharmos, porque, assim como a analogia da cirurgia eu falei, não tem como a gente operar vários órgãos ao mesmo tempo, né? Geralmente, se nós temos problemas em um ou dois, nós operamos primeiro um, deixamos aquele se curar e vamos para o outro. E às vezes, operando ele vai equilibrando o corpo todo e não é mais necessário operar os outros. Por isso que eu sempre sugiro, no meu método não, no meu entendimento, na minha percepção, é que se faça uma constelação para um determinado tema. A gente precisa focar em algo que está mais te doendo nesse momento. Por exemplo, nossa, eu estou há um tempo tentando me relacionar, mas só aparecem homens comprometidos ou mulheres comprometidas, que moram longe ou que não assumem. Então isso é um sintoma de indisponibilidade amorosa, tanto sua, inconsciente, quanto da pessoa que você acaba atraindo por ressonância. Então, se essa área que você percebe assim, que você fica mais pensando durante o seu dia, que está te deixando em sofrimento, olhamos para ali e vamos ali no inconsciente entender o que há de conteúdo interno seu que está impactando nessa indisponibilidade amorosa.
São diversas possibilidades, eu não vou dizer aqui, né? Mas podem ter várias possibilidades inconscientes de emaranhamentos que impedem que a gente consiga ir para a vida. Esse pode ser um sintoma financeiro, profissional, de quebras financeiras frequentes ou de trabalhar e o dinheiro não ficar. Então, aquilo que mais está colocando você em sofrimento, olhe-se para isso. E eu sugiro sempre aguardar o intervalo de 4, 5 meses para que a alma, o inconsciente, faça um movimento junto com o seu ajuste de posturas e comportamentos. Porque perceba, você tem uma história de vida e qual é a sua idade? Há quanto tempo está num padrão? Se habituou num padrão? Há quanto tempo existe, se tiver emaranhados transgeracionais, que são dos antepassados, há quanto tempo um emaranhado, uma repetição está acontecendo no sistema? 100, 200 anos, entende? Então, é preciso de um tempo para que o nosso inconsciente ele vá se moldando, né, e traga uma nova realidade, novos pensamentos, novas sensações, novas atitudes, junto, ressalto, com a sua mudança de postura, entende? Então é preciso de um tempo. Eu sugiro sempre dar esse tempo para a alma trabalhar a seu favor. Uma constelação também, ela não pode ser dita, falada depois. Eu sempre sugiro assim, se quer contar, porque a gente fica com aquela sensação boa que quer contar, que quer dizer para as pessoas, né, depois que a gente tem um benefício, quer passar esse benefício adiante. Fale as suas percepções do que você gostou, mas a sua constelação, o seu emaranhado, aquilo que você estava vinculado ou aquelas posturas que você tinha que prejudicavam, deixa no seu coração. Se quiser falar, fale depois uns 2, 3 meses, mas no momento em que você faz o movimento de alma, que é como eu conduzo a constelação, precisa deixar repousar a sua alma, o seu inconsciente, absorver essa mudança. Porque quando nós falamos, nós deixamos as palavras levarem aquela emoção, aquela coisa gostosa que nós sentimos, que às vezes não tem como dizer como é só sentir o movimento de uma constelação, ela vai através das palavras. Então é preciso ficar com essa força para si e respeitar o seu próprio tempo, ok? Então espero que através dessas explicações você tenha um pouco mais de clareza se a constelação familiar é para você ou não. Se você está disposto a ir para um caminho de solução, a colocar em prática na sua vida tudo que você aprender na sua sessão e também na rede social, seja no YouTube, seja no meu Instagram, Natalice Fátima Basílio. Ali no Instagram tem muito conteúdo, tanto em vídeo quanto em post e nos stories, que eu respondo perguntas diariamente, quase que diariamente, às vezes eu não coloco caixinha, mas tem muito conteúdo que você pode aprender com as dificuldades das outras pessoas também, tá? Então, se ainda não está na hora, absorva os conteúdos que você tem aí disponíveis para ti. Quando for a sua hora mesmo, você vai sentir assim, tá na hora de eu fazer. Ou, ai, poxa, eu não tenho dinheiro. Eu atendi uma vez um cliente que me pagou com notas de R$2, porque ele era professor, um paciente muito querido e muito esforçado, e ele juntou de R$2 por um período para que ele fizesse a constelação dele. Então perceba o esforço que ele fez e que é maravilhoso a pessoa mesmo se propor a fazer esse movimento, quando está na hora dela. Então, o que ela pode absorver da constelação dela pode ser sensacional em vista de alguém que ganhou a constelação, que não fez esforço ou que está vindo porque alguém mandou fazer. Compreende? Então, se alguém te mandou, se alguém te deu de presente, antes absorva mais desse mundo sistêmico, perceba se vai fazer sentido para você, se você já vai ter alguns benefícios com a filosofia que você for aprender por aqui e no Instagram, tá? E depois você busca uma constelação familiar, ok? Um beijão e aguardo você caso você escolha fazer a sua constelação comigo. Um abraço!